cerca de 38 milhões de pessoas convivem com HIV. Apesar da redução do número de casos, a AIDS aumentou entre os jovens e as mulheres. O preconceito ainda é um dos grandes desafios no combate à doença. A gente conversa agora com o filósofo e escritor Eduardo Jardim, autor de 8 livros e vencedor do Prêmio Jabuti. Jardim é ex-professor da PUC e lançou o livro A Doença e o Tempo. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Primeiro eu gostaria de saber o que levou você a escrever esse livro. Muitas coisas me levaram a escrever esse livro. Primeiro, o mais simples é que eu tinha escrito antes um livro chamado Tudo em Volta Está Deserto. Não sei se você viu, mas é um livro que trata do final dos anos 60 e dos anos 70 e de aspectos mais da cultura da época em relação com o contexto político, que era um momento bem complicado da nossa história política, esse final de anos 70. E eu tive a ideia de continuar esse resgate desse período. Então, já que eu tinha tratado dos anos 70, eu achei que eu devia me ocupar também dos anos 80. E nos anos 80, aquilo que marcou a minha geração, marcou o meu grupo, foi o aparecimento da AIDS, a chegada da AIDS entre nós. Então, o livro, na verdade, é motivado por uma experiência que não é apenas uma experiência minha individual, mas é a experiência de uma geração, de um tempo e de determinados grupos naquele momento. Pegando um pouquinho pelo título do livro, qual é a relação da AIDS com o tempo? Bom, isso é a ideia de dar esse título A Doença e o Tempo, porque naquele momento, naquela época, quando a AIDS apareceu, não tinha remédio. Então, o diagnóstico da AIDS era uma sentença de morte, na verdade. E quando a gente se deparou com essa realidade de que a vida é tão curta, tão precária, a gente precisou mudar a nossa maneira de ver e de experimentar o próprio tempo. O tempo era curto e a gente passou a pensar a questão do tempo de uma outra maneira. A vida passou a ser mais importante para muitos de nós, exatamente porque ela era mais curta, ela era anunciada, a morte era anunciada. Isso fez com que a gente voltasse a valorizar o tempo presente, muito mais um contato intensificado com as coisas. Eu acho que foi isso. Isso está dito no livro, porque geralmente quando se fala de AIDS, de HIV/AIDS, se fala em grupos de risco, não é? Se circunscreve o problema do HIV/AIDS a determinados grupos, se define espacialmente, como se fosse um problema de determinados lugares ou grupos. E, na verdade, o movimento que o livro faz é de dizer, não, o importante não é caracterizar o HIV/AIDS a partir de critérios espaciais, mas ver que tipo de vivência do tempo está envolvido nesse momento. O senhor falou dos grupos, desses grupos de risco, por isso ser a doença, o senhor fala isso no seu livro, da doença ser também a AIDS, ser a doença dos 4Hs. Isso. Você acha que essa visão ainda existe hoje? É uma doença ainda estigmatizada?
Acho. No início, isso nos Estados Unidos, onde primeiro se diagnosticou a AIDS, se criou essa expressão de que a AIDS era a doença dos 4 Hs, que eram os homossexuais, os usuários de heroína, os haitianos e os hemofílicos. E isso, a invenção dessa noção de grupo de risco foi muito danosa, em vários sentidos, né? No sentido primeiro de que se entendeu que a doença poderia ficar circunscrita a esses grupos e, na verdade, tudo mostrou que ela não ficou circunscrita. Ela não era a doença de alguns, ela era a doença de todos. Ela era a doença de todos nós, né? Então, essa noção de grupo de risco teve a invenção dela, ela já existia na epidemiologia, mas num sentido completamente diferente. Então, mas no caso específico da AIDS, o que aconteceu foi que ela foi danosa do ponto de vista da saúde pública, criou problemas de saúde pública graves, como, por exemplo, com relação às mulheres que não eram privilegiadas ou não eram destacadas como um grupo de risco, e houve uma feminização da doença, na verdade, né? E também um segundo problema que essa noção de grupo de risco trouxe foi o preconceito, foi atribuir a esses grupos um estigma, ligar a esses grupos um estigma. Da mesma forma como antes, por exemplo, a lepra tinha sido também ligada a um determinado estigma, né? Esses grupos passaram a ser vistos de uma forma preconceituosa. E eu acho que, com tudo que aconteceu depois, com tudo que se desmentiu a respeito de grupo de risco, e hoje, se você pega uma pessoa, um médico, hoje, ele não vai mais falar em grupo de risco, mas, de algum modo, essa ideia de ligar AIDS, HIV/AIDS, a um específico grupo de risco, que é dos homossexuais, isso continua existindo. Você vai numa mesa de bar, quando você fala em AIDS, você praticamente, automaticamente, você relaciona isso ao ambiente gay. Isso continua existindo, sim. E ainda por existir esse preconceito, como é que você acha que a AIDS ela influencia no comportamento sexual dos jovens hoje em dia? Eu sei falar muito daquela época, tá? E eu acho que é importante a gente lembrar daquele momento, porque a AIDS e tudo que cercou a AIDS no início dos anos 80 acontece no início dos anos 80, né, quase imediatamente depois de um movimento de liberação dos costumes muito forte que tinha havido no final dos anos 60 e ao longo dos anos 70. Então, uma coisa que se notou, e isso do ponto de vista da experiência da sexualidade, isso foi muito marcante, né? Foi o momento em que se descobriu a pílula anticoncepcional, em que começaram os movimentos de liberação gays. E então, quando a AIDS aparece no início dos anos 80, é um corte. E não se sabia que tinha uma origem sexual.
quando se descobre que o principal meio do vírus atingir você é por via sexual, isso exigiu uma mudança do comportamento sexual, sobretudo nos ambientes homossexuais. E isso foi uma discussão travada pelos movimentos gays nos Estados Unidos, a ponto de eles, por exemplo, defenderem o fechamento de bares e de saunas gays, porque não se sabia naquele momento, não tinha nem o teste, o ELISA, não tinha nenhum remédio. Eles descobriram que a transmissão podia ser por via sexual, então eles tiveram que alterar o seu padrão seus hábitos sexuais. E isso é muito difícil. Então, eu acho que há pesquisas interessantes que foram feitas naquela época que tentaram ver como é que determinados grupos reagiram na sua mudança de hábitos ao aparecimento da doença. Eu acho que o problema da AIDS está dividido em dois momentos, né? Tem um momento até o aparecimento do coquetel, você sabe o que é o coquetel? O conjunto de medicamentos antirretrovirais que chegam a tornar o vírus não detectável, né? Então, existem dois momentos na história da AIDS. Um primeiro momento, até o aparecimento dos remédios que compõem o coquetel, e o momento depois do coquetel. E eu acho que o que aconteceu no momento depois do coquetel envolveu também uma mudança nos hábitos sexuais, porque as pessoas ficaram muitas vezes achando que a AIDS é uma doença crônica, que as pessoas não vão mais morrer de AIDS e, portanto, podem não se preocupar mais em fazer um sexo protegido. Então, por isso, depois da descoberta, da invenção, da produção do coquetel, houve uma nova mudança, então, nos hábitos sexuais, no sentido de serem mais liberais na vida sexual. O que aconteceu foi que essa liberação, essa nova alteração dos padrões, dos costumes sexuais, provocou um aumento enorme no número de soropositivos. As pesquisas mais recentes que eu tenho são de 16, 17, feitas no Brasil entre rapazes que transam com rapazes. É uma coisa assim espantosa, como que o vírus se disseminou nessa população. Mas, ao mesmo tempo, o número de mortes diminui. O número de mortes diminui, porque existe remédio. Então, as pessoas tomam remédio, elas são contaminadas, tomam remédio e ficam nessa situação. Eu só espero que esse programa brasileiro importante de enfrentamento da AIDS, que é a obrigação que tem o Estado de fornecer a medicação antirretroviral, que essa lei ela seja respeitada e continue existindo essa distribuição, porque senão vai ser um verdadeiro desastre. Acaba sendo até um pensamento contraditório. Você tem um avanço da medicina com os remédios, mas ao mesmo tempo você tem as pessoas deixando cada vez mais os métodos para evitar de lado, né? Exatamente. Em um capítulo do seu livro você fala sobre a peste. Você compara a AIDS, fala um pouco da peste, como uma ideia de castigo. Você acha que ainda existe uma visão sobre isso com relação à AIDS hoje em dia, de ser um castigo dos deuses para um homem, alguma forma de maldição? Acho que quando as coisas começaram, isso era bem mais marcante, eu acho. Essa ideia de relacionar
a doença castigo, isso está presente desde a Bíblia, né? Isso é uma coisa que aparece no Antigo Testamento, né? A doença enviada por Deus contra os egípcios, né? Para os egípcios libertarem o povo escolhido. Isso aparece na literatura, a ideia de associar doença e pecado, castigo, e isso apareceu com relação à peste. Acho que no caso da peste, não eram... a peste ela não atingia grupos de risco, a peste era um castigo para todo mundo, né? A peste ela destruía, ela acabava com a população de cidades. Então não havia no tempo se você vê os relatos que a literatura fez sobre isso, por exemplo, o livro do Albert Camus, A Peste, ou outros mais antigos que falam da peste na Inglaterra no século XVII, não havia a ideia de que o castigo tivesse que recair sobre um determinado grupo, mas dizia respeito a todo mundo. Geralmente eram momentos em que tinha havido uma maior libertação do ponto de vista dos costumes e quando a doença aparecia, logo ela era interpretada como um castigo que deveria conter aqueles excessos, que deveria reagir àqueles excessos. No caso da AIDS isso é muito claro, quer dizer, ela aparece como uma medida, como um castigo, ela é interpretada como... Isso aparece no discurso das igrejas protestantes dos Estados Unidos, por exemplo, né, que falavam da AIDS como um castigo com relação aos excessos que tinha havido nos anos anteriores. E eu acho que essa ideia está menos presente, pelo menos de forma explícita hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que registrar isso. Você fala em uma das partes sobre o caso do Cazuza, até daquela capa da Veja em 89, quando fica mais nítido para a sociedade brasileira o que era a doença, o que realmente ela podia causar. E também, na mesma época, perto ali em 91, o Freddie Mercury, ele acaba morrendo, ele que também teve a doença. Como é que você acha que pessoas, né, celebridades como essa, os casos dela, qual o impacto que isso teve para a sociedade? Não acho que tenha sido demorou muito para que as pessoas aparecessem dessa maneira, como HIV positivos ou como doentes da AIDS. Demorou muito, né? E, se não me engano, o marco foi o Rock Hudson, né, que em 85, se não me engano, ele se declara portador do vírus, doente já, e isso obriga o governo americano, que na época o presidente era o Reagan, a, com um atraso de 6 anos, usar pela primeira vez a palavra AIDS, né? Então, eu acho que o aparecimento dessas figuras públicas pode despertar a atenção para o problema, mas especificamente no caso do Cazuza, a capa é absolutamente horrível, uma coisa de um sensacionalismo, de uma falta de respeito com relação a ele, que ali não tem nada que a gente possa tirar de positivo, sabe? Então eu acho que a imprensa teve uma importância grande aqui no Brasil no enfrentamento da AIDS, porque não foi através de médicos, não foi através de instituição nenhuma, foi através da imprensa
que a AIDS chega no Brasil. Em 81, o Jornal do Brasil publica uma matéria que é uma tradução de uma matéria do New York Times, e a partir daí várias matérias aparecem em jornais, e antes da gente saber de casos brasileiros, já se conhecia o problema através da imprensa. Então foi importante o papel da imprensa, mas não certamente a capa do Cazuza, que é escandalosamente agressiva, né? Essa das pessoas, do termo ter sido usado só mais para frente, anos depois, eu queria saber de você quais as mudanças de comportamento dos jovens, das pessoas que tinham AIDS nos anos 90 em diante. Você acha que está relacionado com essa questão de esconder a doença, de não querer falar sobre, e hoje em dia isso está mais aberto? Acho que mudou no sentido também, acho que mudou de certa forma do ponto de vista da superação de alguns preconceitos. Por quê? Eu acho que no início conheci casos de amigos meus que morreram e não revelaram que estavam doentes e não se trataram porque isso denunciaria a homossexualidade deles. Então eu acho que isso aconteceu, eu vi acontecer, as pessoas esconderem da família e dos amigos a sua condição de soro positivo ou de já doente de AIDS por conta de um preconceito ridículo, absurdo, né? Eu acho que até pelo fato de que essa noção de grupo de risco desapareceu, foi questionada, desapareceu, foi desmentida. E também porque houve, eu acho, na juventude, nas gerações mais jovens, uma mudança de mentalidade. Eu acho que isso diminuiu. Quer dizer, eu acho que hoje dificilmente alguém vai preferir morrer a revelar que é gay. Eu acho mais difícil isso acontecer hoje do que certamente aconteceu naquela época, né? No início da nossa conversa, você até falou que antigamente a AIDS era uma sentença de morte. Isso. Hoje ainda é assim? A gente pode relacionar a ideia de AIDS e morte? Como é que você acha que as pessoas enxergam isso? Não. A AIDS, ela não é mais experimentada como... O diagnóstico da AIDS não é mais visto como uma sentença de morte, né? Mas eu acho que não tem cura, por enquanto, né? Não tem vacina, né? E, de algum modo, a experiência que nós tivemos nos anos 80 de nos deparar com essa precariedade do homem, não é nem por ser de algum grupo de risco, com essa experiência do tempo que a AIDS forçou a gente a mudar. Eu acho que, de algum modo, tem uma lição aí, né? Quer dizer, é uma lição de que importa a gente viver o tempo presente com mais... valorizando mais as coisas, né? Valorizando mais, intensificando o nosso contato com as coisas. Existem experiências em que isso acontece de forma mais evidente. Por exemplo, a arte, ou o amor, ou, sei lá, a política em certos momentos,
ou a poesia, né? Eu acho que são experiências de intensificação da vida que a AIDS possibilitou, né? Mas que existem também outras maneiras de experimentar essa intensificação da nossa vida, né? Agora, eu queria saber, na real, eu queria que você explicasse pra gente, porque hoje a gente usa muito o termo, né? A AIDS não tem cara. Então eu queria que o senhor explicasse pra gente o termo que você chega até a usar no livro, da AIDS ser uma história de todos nós. Exatamente. O livro tem 3 partes, né? A primeira parte trata da viagem do vírus desde o seu aparecimento, desde que ele foi detectado na África, onde é hoje a República Democrática do Congo, depois a vinda do vírus para a América pelo Haiti, depois os Estados Unidos e depois o Brasil, né? Esse é o assunto da primeira parte do livro. E o assunto da segunda parte do livro é um questionamento da ideia de grupo de risco e mostrando exatamente os problemas que isso trouxe, né? Tanto do ponto de vista da saúde pública quanto do ponto de vista dos preconceitos, né? E a terceira parte do livro trata de ver como é que a AIDS foi apreendida, foi vista na produção cultural, sobretudo literária, né? E então eu tento organizar um pouco, mapear um pouco como é que, no caso da literatura, como é que ela foi, como é que a AIDS foi incorporada, como foi tematizada, né? E tanto a literatura de ficção, como a literatura dos depoimentos, como na sociologia, ou enfim, é disso que... E então, quando a gente questiona, como eu questiono no segundo capítulo, a ideia de grupo de risco, eu estou dizendo, a AIDS não é a doença de alguns. A AIDS é uma doença que diz respeito a todos nós. Então, a ideia que o livro traz é essa. Na verdade, são 2 só. A ideia de que não há como você dizer que a AIDS está circunscrita a um grupo, ela é de todos nós, e ela é de todos nós no sentido também muito filosófico, vamos dizer, né? Porque é de todo o humano na medida em que ele é mortal. E a AIDS nos obriga a considerar a nossa mortalidade, né? Acho que é isso. Eduardo, muito obrigado. Pedro Bueno, para a TV PUC.